Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu sou a Juliana e eu gravo sobre a minha vida no Canadá. E para o vlog de hoje eu vou gravar para vocês a minha mudança. Então, como vocês podem observar, não tem nada neste apartamento. Esse é o meu novo apartamento. Hoje eu vim aqui buscar as chaves. Então eu estou aproveitando para começar esse vlog aqui, nesse apartamento vazio. Esse final de semana a gente já vai fazer a mudança. Eu já fui atrás de transferir tudo que eu precisava. E aí no sábado a gente vai trazer as nossas coisas. A gente ainda tem até o final do mês no outro apartamento, então se não der pra trazer tudo, ao longo da semana a gente vem trazendo, sabe, tipo, de pouquinho em pouquinho. Então não precisa também ser uma coisa assim super desesperada. Mas essa é uma mudança meio que surpresa, né? Do nada eu apareço aqui falando, tô me mudando. Mas é que tudo aconteceu tão rápido, gente, que assim, foi assim, a hora certa, a oportunidade certa, sabe? Tudo fluiu, tudo tava se encaixando pra eu conseguir esse apartamento aqui. E, gente, eu devo dizer que eu tenho muita sorte com aluguéis de imóveis, viu? Da minha primeira estadia aqui no Canadá, eu tive muita sorte, porque eu vim pra cá sem casa. Eu vim pra cá apenas com 2 Airbnbs pra ficar. E quando eu estava aqui, que eu comecei a procurar lugares, eu não estava conseguindo achar. E assim, por um milagre dos deuses, tinha uma conhecida que estava se mudando para cá na mesma época, que era prima de um amigo do meu marido, e ela estava se mudando para uma casa e ela chamou a gente para morar junto com ela. Então assim, salvou muito a gente ali no início. E depois eu também tive muita sorte para conseguir o apartamento que eu moro, né, que morava. Então, esse também não poderia ser diferente. Tive muita sorte para conseguir esse apartamento. Só para assim dar uma resumida, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito desse processo, eu posso trazer em outro vídeo específico. Mas a empresa que eu trabalho, ela também é dona de alguns apartamentos residenciais. Então eu já tinha dado uma olhada, já estava assim querendo alguma coisa do tipo. E eu consegui um único apartamento vagou no prédio que eu queria, com 2 quartos, que era o que eu queria também. E aí eu tinha ali uma lista de critérios, só que eu não consegui que eu ticasse todos eles. A única coisa, eu tive que abrir mão de uma coisa só, mas assim, tudo bem, que é a máquina de lavar e de secar. Então, para lavar roupa eu ainda vou precisar usar uma lavanderia comunitária. Mas de resto, esse apartamento, ele sim, tava dentro do valor que a gente poderia pagar, ele tava na região que a gente queria, ele tava com o resto das coisas todas que a gente gostaria, ele é bem mais novo, ele é maior. Então, os próximos vídeos do canal vão ser nessa função da mudança, de organizando a vida, porque, gente, é uma loucura. Tem que mudar a internet, tem que mudar a luz, aí tem que mudar todos os seus documentos, todas as coisas que você faz parte, você tem que mudar seu endereço, né? Aí também a gente tem que ter um tenant insurance, que é o seguro imóvel, quer dizer, o seguro de imóvel que você precisa comprovar antes de se mudar para o apartamento. Então também eu tive que fazer essa transferência, enfim, gente, uma loucura. Mas tá tudo dando certo, graças aos deuses. E desde o começo eu senti que esse apartamento ia dar certo. Desde o começo, quando eu vi que ele tava disponível, eu falei, é esse apartamento, sabe? Vai dar certo, eu tenho certeza que ele é pra mim. Tanto é que ele não foi oferecido pra mais ninguém, apenas para mim. Então eu não tive concorrência nesse AP. Eu apliquei, eu fui aprovada, ele é meu, entendeu? Então assim, estou muito feliz, muito animada. E é isso por enquanto. Eu vou começar a embalar as coisas no meu apartamento, a gente precisa pegar umas caixas, então eu vou gravando esse processo, o dia da mudança, e daqui a pouco eu vejo vocês de novo. Tour pelo apartamento. Começamos pela entrada. Tem aqui um hallzinho. Desse lado temos um closet para guardar coisas, casacos, sapatos. Ele também é bem espaçoso. E desse lado temos a cozinha. Então a cozinha, ela é um pouquinho estreita, mas é ótima. Tem vários armários. Ela tem uma lava-louças e uma geladeira de 2 portas, maravilhosa. Os dois são novos, eles acabaram de colocar. Aí tem um fogão também, que tá mais novinho. Muitos armários. E aí, saindo aqui desse lado, temos a área que é pra você colocar a mesa, né? Então também é bem espaçoso, aí já tem um lustre. E a cor desse apartamento não tá dando muito pra ver, né? Mas é um amarelo bem clarinho, tipo um bege. E aí, esse é o espaço da sala, bem grandona. Olha essa vista, gente. Tudo pra mim. Agora, a melhor parte desse apartamento. Olha o tamanho dessa sacada, Jesus.
Ela é enorme, eu posso desfilar nela. E aqui temos as janelas dos quartos. Mas olha isso, gente, incrível, olha essa vista. Ali fica o shopping, várias árvores, belíssimo. Aí aqui temos o corredorzinho. Aqui temos outro closet para guardar coisas de limpeza. Tem bastante espaço nesse apartamento para guardar coisa. Aí nessa outra porta aqui temos o banheiro. Ele é mais espaçoso que o meu, porém ele é um pouco mais velho, mas não tem problema porque é só o banheiro. A gente vai tentar dar um jeitinho depois. E aqui temos os dois quartos. Então esse aqui é o quarto principal. Ó, a janelona. E temos um closet com porta, então você entra assim, aí tem dois lados. E em seguida temos o segundo quarto, que também é um tamanho bem bom, a gente vai usar de escritório, e ele também tem armário. E aí, pessoal, vim aqui empacotar umas coisas no meu banheiro e queria conversar um pouquinho com vocês. Eu já estou, assim, empacotando as minhas coisas meio que aos poucos pra não ficar muito. Hoje é sexta, então a gente vai mudar amanhã, mas a gente já foi lá no apartamento levar algumas sacolas que a gente tinha embalado e hoje a gente tá embalando o resto e a gente também vai levar. Só que assim, como sou só eu e meu marido, fica meio difícil de eu conseguir gravar esse processo da gente tirando as coisas do carro, levando pro apartamento, enfim. Então eu vou gravar o que eu conseguir. Temos aqui a presença ilustre dessa neném. Oi, neném. Gente, ela tá olhando as coisas empacotadas, ela não tá entendendo nada. Tomara que ela se acostume e que ela não estranhe tanto, assim, o apartamento, porque, tipo assim, não tem nada lá, né? Então, tipo assim, acho que ela vai ficar tranquila. Bom, gente, está sendo um processo bem, assim, estressante pra mim me mudar. Faz tempo que eu não me mudo. Eu não me mudo tanto, então toda vez que eu tenho que me mudar, tipo assim, eu acho um pouco estressante, sabe? Você ter que se desfazer de coisas antigas e daí, tipo, limpar tudo, encaixotar tudo, depois levar pra um lugar e depois desempacotar tudo. Enfim, é um trabalho, né? Então, assim, quando eu me mudo, eu tento ficar o máximo de tempo que eu consigo no lugar pra não ter que passar por isso. E também não tô conseguindo gravar muito porque todo dia eu chego em casa e eu faço um pouco, sabe? Pra, tipo, não deixar pra fazer tudo de última hora. Então, estou fazendo, tipo, todo dia um pouquinho, acabo que eu esqueço de gravar. Mas estamos quase na reta final. Estou muito animada pra me mudar. Tipo assim, sabe aquele medinho e frio na barriga de novos começos, de coisas novas que você não conhece, você não sabe como é que vai ser? Eu tô, tipo, pensando em coisas tão básicas, de tipo, meu, tenho que lembrar aonde que vai ser, pra que lado que é a lixeira do prédio. Tipo assim, eu tenho que conhecer aqui no prédio, eu tenho que saber onde ficam as coisas. E eu também estou muito animada pra ir em lojinhas comprar móveis, né, e decoração. Então a gente vai na IKEA, obviamente, porque é a IKEA, gente.
Sério, quando você precisa comprar coisa de casa, aí que é o lugar. Porque lá você consegue comprar coisas novas, né? Que vem da loja, por um preço muito acessível. E quando você pesquisa online, de verdade, é muito difícil bater o preço da IKEA. Tipo, tem algumas outras lojas, tipo, tem uma que se chama Wayfair, que ela é online, que ela tem uns preços bons, mas, tipo, tem coisas que é mais caro, sabe? Tem coisas bem bonitas, coisas diferentes, mas não é super barato e acessível que nem as coisas da IKEA, entendeu? Aí agora abriu uma nova ali em Dartmouth Crossing mesmo, que se chama Structube. Não sei se assim fala, tá? Não sei de onde que é essa loja, deve ser tipo europeia, eu acho. Mas ela é tipo uma IKEA, sabe? Ela também vende móveis, decoração com um preço melhor. Só que é aquilo, como são móveis que às vezes tem tipo um design diferente, uma cor diferente, eles acabam sendo um pouco mais caros. Tipo, eles não são super caros ainda, dá pra comprar, mas se você tá buscando coisas mais assim acessíveis pra você começar, a IKEA é sempre o lugar. Eu nunca me arrependo. Tipo assim, gente, eu tenho várias coisas da IKEA, nunca quebrou, apesar de serem coisas que parecem finas e frágeis, tipo, elas duram bastante tempo. E assim, eu adoro. Bom dia, pessoal! Hoje é o dia da mudança e isso aqui é vida real, tá? Estou gravando o vlog da minha vida, sem maquiagem, sem skincare em dia, porque eu tive uma alergia esses dias no rosto, então assim, eu estou perdendo a cabeça, mas tudo bem. Olha aqui o apartamento ficando vazio. Eu estava agora de manhã desmontando a minha mesa. Tipo assim, eu consegui vender ela no Facebook Marketplace, só que eu precisei tirar as pernas. E, gente, eu que montei e desmontei essa mesa, tá? Então, pode me chamar já de Bob Construtor. Enfim, as meninas que compraram pela internet vieram buscar e não cabia no carro delas, então eu tive que desmontar pra elas levarem. Aí elas já levaram algumas cadeiras e aí elas vão voltar pra pegar o resto. E é isso, gente. Ainda tem um monte de coisa pra embalar. Meu marido foi buscar uma peça que a gente não tem pra conseguir desmontar a cama, então olha o estado do quarto. Então tamo aqui, ó. A gente não tem a chavinha pra desmontar essa peça, a gente perdeu. A gente tem uma chave, só que ela é muito grande, não encaixa. E aí a gente comprou também um saco plástico pra encapar o colchão, porque hoje tá garoando. E é engraçado que a semana inteira estava sol e calor. Aí no dia que eu vou fazer a mudança está chovendo o dia inteiro, garoando. Mas tudo bem, porque a gente comprou essa capinha aqui, ó, que é um saco, basicamente é um saco mesmo, plástico, só que é um saco gigante, então ele cabe pra, tipo, você colocar o colchão dentro, e aí ele, tipo, evita que suje, que manche, que molhe, essas coisas. Bom, agora que terminamos de levar as coisas pro apartamento, estamos na IKEA, a gente veio aqui almoçar e agora estamos buscando alguns móveis essenciais que a gente vai usar o caminhãozinho pra carregar, já que são coisas grandes. Mas, gente, eu tô acabada no nível. Meu Deus. E eu já encontrei um monte de gente que eu conheço aqui na IKEA, mas tudo bem. Olha aqui a mesa que a gente gostou pro escritório. É essa mesa aqui, bem compridona, ela também tem outra cor. E assim, a gente já deu uma olhada na mesa e cadeira que a gente quer comprar pra sala e também no sofá. Só que na hora, eu não gravei pra vocês porque a gente tava conversando, a gente encontrou vários amigos aqui, então a gente parou, conversou, enfim, não gravei. Mas quando a gente montar, eu gravo pra vocês. Eu sentei aqui, porque o Gustavo quer perguntar pro moço que trabalha aqui umas informações sobre a mesa que ele gostou. Estou aproveitando para descansar. Sentei aqui na cadeira. E hoje é sábado. Essa IKEA tá lotada, gente. Eu nunca vi ela tão lotada. Porque quando eu venho normalmente na semana, né? E hoje está, assim, muito lotada. A gente ficou, tipo, uns 30 minutos pra conseguir pegar comida. E a loja tá muito cheia. Agora a gente tá olhando as luminárias, porque no nosso prédio não tem luz no teto, então a gente vai precisar de luminárias assim que você põe em pé no ambiente. Aí a gente gostou dessa daqui, só que eu acho que não tem, a gente não achou a caixa, então talvez esteja esgotada, que é um preço bom. E aí aqui tem umas bem grandonas, aí a gente gostou dessa daqui, ó, que é $50 e ela é tipo inteira iluminada. Achei interessante. Olha esse pouquinho de coisa que a gente comprou, gente. Algumas caixonas, isso aqui vai dar um trabalho pra levar, mas é isso aí, né? Olha isso, gente. Caixas e mais caixas. Essa mudança foi apenas eu e meu marido, a nossa força de vontade, a chuva e um haul. Tudo, todos nós e um sonho. E estamos finalizando essa mudança. Eu acho que a gente só vai precisar pegar mais algumas coisas lá no apartamento antigo. Tipo, tem que pegar as coisas da gata e as comidas. E aí vai ser, tipo, a última viagem mesmo. Bom, gente, acabamos a mudança por hoje, porque a gente ainda vai ter que voltar no apartamento amanhã pra buscar outras coisas que a gente não tinha mais sacola pra empacotar. Mas, por enquanto é isso. Vou dar um tourzinho rápido pra vocês. Então tem tudo isso aqui pra gente desempacotar.
Aí aqui, ó, fomos deixando várias coisas pelo caminho. Aí aqui temos mais coisas. A gatinha já está ali cheirando, conhecendo tudo. E aqui, minha gente, o resto das caixas, das coisas, tudo espalhado. Isso aqui agora eu tenho que limpar, organizar, montar tudo. E aí, gente, voltando aqui pra esse vlog. Ontem foi uma loucura pra fazer essa mudança, mas deu tudo certo. Tipo assim, a gente ficou até meia-noite tentando arrumar coisa. Aí hoje eu ia trabalhar, mas acabou que eles falaram que não precisavam de mim e me deixaram on call. Então quando você tá on call, é porque assim, se eles precisarem de você, eles te ligam e você vai trabalhar, senão você tem um dia de folga a mais. Infelizmente, esse dia de folga não é pago, mas tudo bem porque eu tava precisando. Então hoje eu fiquei em casa, assim, tentando desempacotar tudo, a gente montou os móveis, a gente tentou colocar o máximo de coisa no lugar. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá ficando o apartamento. E agora eu tô fazendo janta, tô fazendo carne de panela, eu tô aqui cortando cebola e decidi voltar a gravar, porque assim, gente, ontem foi muito louco, eu não consegui gravar, tipo, coisas, né, muitas coisas assim da mudança. A gente alugou um U-Haul, a gente pegou uma van, que é, tipo assim, uma van pequena, sabe? A gente viu que cabia o colchão, que é tamanho queen, então o resto das coisas ia caber tranquilo. E aí eu acho que no final das contas deu mais ou menos uns $100, porque... tipo assim, você paga $20 pelo carro, mas você tem que pagar taxas. E aí eles também cobram por quilômetro rodado, então quanto mais você andar, mais você vai pagar. E você também tem que devolver o carro com gasolina, né? Você tem que encher o tanque. Então no final das contas deu mais ou menos uns $100. E a gente ficou assim das 10 da manhã até umas 6 da tarde com o carro. Então eu achei que foi até tranquilo, se a gente precisasse, sabe, fazer mais viagens, enfim. Então, no final das contas, até que compensou. A gente acabou não pedindo ajuda de ninguém, porque a gente não queria atrapalhar as pessoas no dia de folga delas. Então, a gente se virou, só nós dois. Um sonho, né? Muita força. E aí a gente descobriu o quanto a gente é forte, porque a gente conseguiu carregar tudo. Assim, a gente comprou mesas pesadas e colchão também. Tava bem difícil de carregar. Mas no final das contas, tudo certo. Estamos aqui num apartamento novo. Então eu estou aqui na cozinha, então ó, já coloquei minhas coisas. Tem uma gata aqui no fogão, como vocês podem ver. Coloquei as coisas no lugar. E aí, vamos para o resto. Essa foi a mesa que a gente comprou, então ela é toda branquinha. E as cadeiras a gente tinha a opção de branca, mas a gente preferiu pegar cinza, porque a gente gosta de cinza e ficou uma estética interessante, entendeu? Aí ficou branco e cinza. Aí aqui temos essas duas luminárias que a gente comprou, porque nesse apartamento não tem luz no teto, nem na sala, nem no quarto, enfim. Então a gente comprou essas luminárias, que são bem grandonas. E o sofá, a gente também comprou um sofá cinza. Ele foi bem fácil, acho que das coisas que a gente comprou foi a coisa mais fácil de montar, foi o sofá, viu? Aí eu joguei aqui uma coberta por cima pra gata não sujar tanto. Aqui temos um monte de embalagem que depois tem que levar no lixo. Então, por enquanto, não temos coisas aqui na sala, né? Tem um grande vazio e um monte de caixa, mas aos poucos a gente vai comprando coisa. O quarto ainda está uma baguncinha, então assim, o quarto eu ainda preciso organizar, porque o closet, ele só tem coisa pra pendurar, né? Então assim, apesar de ter espaço, eu não tenho aonde enfiar as roupas, então eu ainda tenho que pensar o que eu vou fazer. Aí a gente colocou a cortina hoje, essa noite a gente dormiu sem, mas aí a gente colocou uma hoje, e eu vou ter que dar um jeito nessa barra aqui, né? Porque tá muito grande, não sei se eu corto ou se eu dobro e passo uma fita, enfim. Aí o banheiro já consegui organizar tranquilo, os armários assim, tipo os lugares que são pra você guardar coisas, os storage, já coloquei um monte de coisa, tipo tem um monte de coisa minha que vai ficar empacotada por enquanto, porque eu não tenho móveis pra colocar ainda na casa, mas aos poucos a gente chega lá. Bom, gente, e aí... assim, né? Conforme a gente for indo em lojas comprar coisas, móveis, decoração, for fazendo mais coisas, eu vou mostrando pra vocês. Porque essa mudança foi muita loucura, apesar da gente ter aí, teoricamente, o mês inteiro pra fazer ela, porque o outro apartamento eu só entrego no final do mês, então eu ainda vou ir lá limpar. Tem móveis que estão lá que eu vou vender e que eu também preciso jogar fora, enfim. Então a gente ainda tem esse tempo, mas no final das contas acaba sendo muito estressante, é muita coisa, sabe? Tipo ansiedade, você tem que montar, você tem que fazer um monte de coisa, enfim. A minha casa ainda tá suja, assim, né? Porque eu ainda não consegui passar pano. Eu acho que daqui uns 2 dias só. Que eu preciso, tipo, assim, mover todos os móveis pra poder limpar. Eu tenho que me desfazer das caixas. Mas aí, amanhã eu vou lá no apartamento limpar.
E eu vou vender a minha estante que tá lá, então eu já combinei com uma pessoa que ela vai buscar. E teve outros 2 móveis que eu vendi também. E dica pra vocês, quando vocês quiserem vender móveis, vendam pelo Facebook Marketplace, que é muito fácil, você posta lá, várias pessoas te mandam mensagem querendo comprar. Claro que algumas delas, quando você responde, elas já não têm mais interesse, mas os meus compradores eu consegui todos pelo Facebook. Nossa, gente, e ontem, quando a gente foi na IKEA, foi uma loucura, porque assim, a gente tinha pouco tempo, porque a gente precisava devolver o caminhão. E aí a gente chegou lá, e assim, como meu marido trabalhou lá, ele conhece muitas pessoas que trabalham lá. Então a gente chegou, foi falando com um, foi falando com outro, a gente já foi demorando, né? Pra conseguir, assim, andar dentro da loja. E aí, além disso, na hora que a gente chegou, a gente já foi direto comer. E eu encontrei a minha amiga Maria. Fazia muito tempo que eu não via ela, eu já mostrei ela aqui nos vlogs pra vocês. E aí a gente encontrou ela com o marido dela, então a gente sentou com eles pra almoçar e a gente ficou conversando um tempão pra se atualizar das coisas, enfim. E aí depois a gente encontrou outras pessoas que a gente conhecia no meio da loja e a gente ficou conversando e ficou vendo as coisas. Então assim, eu não consegui ficar gravando as coisas, os móveis, tudo, até porque a loja tava cheia. E tivemos um problema com a IKEA, porque a gente gastou uma grana lá, né? Compramos várias coisas. E aí a gente chegou em casa e foi montar. Aí a mesa do escritório veio faltando 2 peças. Tipo, veio faltando um dos pés, que não dava pra montar sem, porque precisava de 4 e só veio 3. E as pecinhas, sabe? Tipo, os parafusos, as coisinhas que você usa pra rosquear tudo. Veio faltando, simplesmente. E nunca acontece isso, gente. É muito raro vir coisa faltando nas caixas da IKEA. Enfim, só que era um item muito grande que a gente usou o caminhãozinho pra poder transportar. Não tem como enfiar no nosso carro. E aí, eles têm uma política de devolução super chata, que você tem que levar o produto lá, eles têm que averiguar e tal. E aí, hoje, meu marido de manhã foi lá, ele tava super estressado por causa disso. Mas ele foi lá. E ele tentou conversar lá e deram essa mesma desculpa que não podia, enfim. Só que aí, um amigo dele que trabalha nesse setor aí, que faz a devolução e, tipo, as coisas que a galera devolve e ele, tipo assim, ele arruma e bota de volta pra vender, né? Então, meu marido, tipo, viu esse amigo e ele tava chegando pra trabalhar e daí comentou com ele o que tava acontecendo. Ele falou, não, vai lá, pede pra falar com o manager, né, com o gerente, que, não, é sacanagem, não é culpa sua que veio faltando, né? E daí meu marido foi lá, conseguiu, aí ele falou com um cara que trabalhava com ele, que conhecia ele, e aí o cara arranjou as peças que tava faltando, deu, tipo, a gente pegou as peças, a gente comprou umas outras coisas, enfim, no final deu tudo certo. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a mesa do escritório. Então aqui ainda tem umas coisas no chão, né, mas a gente já organizou a mesa, ficou bem legal, assim, a gente conseguiu colocar tudo, na verdade, né, o Gustavo, porque isso aqui é as coisas que ele usa, e no final das contas, ó, veio faltando um pedaço disso aqui, então não dá pra montar sem, gente. E veio faltando as pecinhas que a gente usa pra parafusar tudo, mas no final deu certo. Bom, gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui. Muito obrigada pra todo mundo que acompanhou essa mudança. Ao longo do tempo eu vou postando updates do apartamento, das coisas que a gente for colocando aqui. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like, também se inscreva no canal que uma vez por semana tem vídeos novos. E me siga no Instagram pra ver um pouquinho mais do meu dia a dia. Eu vejo vocês na próxima semana.